Olá, seja bem-vinda a essa live. Hoje nós vamos falar sobre a palestra 114 do Pathwork, a luta saudável e a luta doentia. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador Pathwork, sou professor, psicoterapeuta e terapeuta de casal. E para mim é sempre uma alegria poder estar aqui nesse projeto de trazer essas palestras do Pathwork de uma forma um pouco mais conversada, falada, para ajudar você a compreender alguns conceitos, pelo menos na minha visão, no meu ponto de vista. Cada facilitador, cada helper de Pathwork, claro, traz o seu tom. E eu estou aqui para entregar a minha compreensão e o meu ponto de vista sobre essa palestra, mas que eu espero que te ajude, porque, como eu falei, é uma grande alegria fazer isso para tantas pessoas que podem aí aproveitar dessa metodologia de autoconhecimento. Então, para talvez você nunca tenha ouvido falar do Pathwork, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, porque as palestras foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos nas décadas de 1970 e 1980. Todo o conteúdo do Pathwork é organizado pela Pathwork Foundation dos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar o material. Então, o site do Pathwork Brasil, www.pathwork.com.br, ali você vai achar todo o material e pode pegar mais informações também sobre os terapeutas de Pathwork e grupos de Pathwork e tudo mais. Bom, o Pathwork é um caminho que, para fazer esse caminho todo, ele utiliza 5 ferramentas. Ele utiliza a prece. Deixa eu só admitir a Luciene aqui. Olá, Luciene. Seja bem-vinda. Oi, Heitor. Eu já Obrigada. estou aqui na apresentação, mas não cheguei ainda na prece meditação. Você chegou na hora certa. Tá ótimo, obrigada. Tá bom. Então, o Petro, como eu estava falando, utiliza 5 ferramentas ao longo de todo o trabalho, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, né, que são textos que a gente hoje vai estudar aqui, a palestra 114, grupos de estudo para aprofundar nesse conhecimento e também trocar, fazer exercícios para aprofundar esse estudo, e um exercício que é chamado de revisão diária. Então, basicamente é isso. Quem quiser mais informações, depois pode entrar em contato ou acessar o site do PET. E para a gente começar, seja quem está aqui ao vivo, seja quem está vendo gravado, eu vou convidar você e vocês a gente fazer uma pequena prece, uma meditação para a gente começar esse estudo de hoje. Então, vou te convidar a se sentar numa posição em que você se sinta confortável, mais presente, assim, sem desmontar a sua energia, mas também sem ficar rígido ou rígida. Fechar um pouco seus olhos. Vai levando a sua atenção para a sola dos seus pés, percebendo o apoio dos pés no chão. E vai deixando a sua consciência tomar posse de todo o seu corpo, como se você levasse a sua atenção lá para os seus pés, para os seus tornozelos, panturrilha e canela, joelhos, coxas, quadril, costas e coluna vertebral, barriga, diafragma, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E nesse estado de presença dentro do seu próprio corpo, iniciamos com uma oração.
E hoje a oração é simples. Eu oro para que neste estudo, neste momento, neste campo que estamos criando, aconteça apenas a vontade de Deus. E veja se essa oração faz sentido para você, ou se você prefere alguma outra. E vá deixando que esse campo de verdade, de amor, se forme ao seu redor e ao nosso redor, para nós que estamos aqui simultaneamente ao vivo. E vai imaginando à sua frente um canal de luz dourada com o nome Pathwork. E vá deixando que a energia desse canal chegue até você. Ou simplesmente observe o que acontece com o seu corpo quando você visualiza ou mentaliza, ou pelo menos anseia por imaginar este canal de luz dourada à sua frente. Vá percebendo as sensações do seu corpo, as suas emoções, o seu estado emocional geral, para que iniciemos essa palestra, essa aula aberta. E nesse estado, deixe chegar até você as primeiras frases do guia dessa palestra. Saudações, meus queridos, queridíssimos amigos. Bênçãos de Deus para todos. Força e amor se derramam sobre vocês. Abram o coração para se sintonizarem com esta força. E assim, preparados para essa aula de hoje, pode abrir os olhos e vamos iniciar. Bom, para começar essa palestra, eu queria trazer um conceito que é muito importante no PESTO, que é um dos conceitos básicos que nós temos entre os nossos eus, não são só esses, mas esses três são muito fundamentais, que é o nosso eu maior, onde está a nossa parte mais sábia, nossa alegria, nossa sabedoria, aquela parte onde nós já manifestamos esse eu maior na vida, existe, porque todos nós temos áreas que fluem em nossa vida. A própria ideia de vir aqui, por exemplo, ver uma palestra de autoconhecimento de uma forma leve, algo que não seja um esforço tenso, é uma manifestação de eu maior. Nós também temos uma parte de eu menor, que é uma distorção desse eu maior, onde a gente às vezes sente medo, orgulho, teimosia, a gente faz esforços tensos para conseguir o que a gente quer. E nós temos uma parte que a gente chama de máscara no Pathwork, que oculta o eu menor. A gente tenta ocultar esse eu menor do mundo usando uma máscara, que é como se a gente criasse um eu idealizado. Assim, se eu for esse ser ideal, as pessoas vão gostar de mim, ou no mínimo não vão ver que eu tenho um eu menor, uma parte imatura. E essa máscara usa a máscara, a gente pode adotar três comportamentos na máscara.
a agressividade, a gente vai para a luta para esconder nossa insegurança, por exemplo, a gente se submete, então a gente faz o que a outra pessoa quer, mesmo não sendo algo que nós concordamos de coração com aquilo, e a retirada, que é quando a gente se desconecta de uma situação que seria importante a gente estar ali presente. E cada ser humano tem esses dois primeiros, o eu maior e o eu menor. O terceiro, a máscara, é possuído por 90% da humanidade. Eu diria que todos nós aqui temos. Mas a questão é de grau. Por que de grau? Porque a ideia do trabalho do Petrarch é ir dissolvendo essa máscara. E à medida que a gente dissolve, a gente encara nosso eu menor, e aí o nosso eu maior vai crescendo. Essa é a ideia básica do trabalho do Petrarch em termos de autotransformação. E aí, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Eu vou aproveitar a Luciene aqui, ver se a Luciene pode ler esse primeiro slide. Posso sim. A força interior. Nenhum de vocês jamais vai encontrar uma dificuldade que não tenham força suficiente para vencer. Não duvidem dos recursos de força que existem em suas almas. Acionem esses recursos interiores. Isso lhes dará força, em lugar de dependerem do que vem de fora. Toda espécie de bênçãos e ajuda divina de qualquer tipo são possíveis unicamente por meio da força que já existe em vocês, que está dormente em seu interior. Não é algo que lhe seja acrescentado, é a força que vem de dentro, jamais de fora. E aí, Luciene, disso que você leu, algo te tocou? Sim, o que me toca é ele trazer essa informação de que nós temos essa força interior dentro de nós, né? E que a busca que a gente faz de encontrá-la é que faz a diferença da gente senti-la ou não, mas ela existe, ela está ali, disponível. Então, para mim, soa assim como um grande alento, assim, é algo bom de saber, porque a gente não está sozinho, a gente tem uma força interior muito grande ali, que basta a gente conseguir acessar. Perfeito. E bem nessa linha mesmo que ele está dizendo, e aí eu gostei muito, por exemplo, dessa foto de uma pessoa que decidiu, por exemplo, escalar uma montanha sem corda, não, confiando somente nele mesmo. Claro que para conseguir fazer isso com segurança para ele, ele teve que treinar muito, teve que buscar, teve que aprender. Às vezes foi com ferramentas de segurança para depois e sem. Mas é a mesma coisa, essa mesma busca que é possível a gente fazer, e é o que a gente faz no Petro, buscando o quê? Buscando aquele núcleo divino, né? Aquele que eu mostrei no slide anterior, aquele núcleo de eu maior. É uma busca que a gente faz. E não existe, aí o guia dá algumas certezas para nós, que se tem uma dificuldade, a gente tem força para vencer essa dificuldade. Então a gente pode confiar de que tem força dentro de nós. Senão, não chegaria uma dificuldade para nós, senão seria uma sentença de morte, né? Tipo, vai chegar eu vou criar para mim uma dificuldade que eu não tenho como superar. Não faria sentido. Mas ele traz um detalhezinho a mais, principalmente para quem gosta de espiritualidade, gosta de oração, como o Petro mesmo inclui a oração, né, na metodologia. Ele fala que as bênçãos e a ajuda divina só são possíveis através dessa nossa força interior, Deus que já existe em nós. Em várias palestras ele reforça: busque o Deus dentro de você, busque o Deus dentro de você. Até para que quando a gente for pedir ajuda espiritual, não seja um pedido de uma carência, mas sim de uma necessidade, que assim, ó, o eu divino dentro de nós é que pede. Dizendo assim, ó, até aqui eu consigo trabalhar esse corpo, mas mais do que isso, é importante ter ajuda divina. Às vezes até para ensinar para o nosso ego uma humildade. O ego não, então eu sou Deus, sou dentro de mim, eu tenho tudo e posso resolver tudo. O pedido de ajuda desse núcleo divino também serve como uma forma de dizer, não, você tem, mas também pode ter ajuda divina, desde que seja adequada e um pedido de eu superior.
Faz sentido? Sim, ótima explicação, verdade. Obrigado. Então, eu vou ler agora. Esse é um dos slides que eu achei mais... Dava para dar aula só desse aqui. Mas o que eu resumi aqui foi o seguinte. O eu e a vida. É comum o homem dizer que a vida é difícil e dolorosa. A vida é uma provação que confunde e causa perplexidade, que não tem sentido. Ele acredita que ele e a vida são dois fatores separados. Não são. Enquanto separam o que é a vida para vocês e o que vocês são, estão tão iludidos e por isso sentem medo e desarmonia. A mesma confiança que têm em si, nas suas capacidades e potenciais, é a confiança que terão na vida. De acordo com a alegria que existe em seu coração, sua capacidade de se alegrar, assim será a sua vida. Então, aqui, ele nos desafia, porque todo mundo fala assim, não, a vida lá fora, minha vida tem isso, minha vida tem aquilo, mas ele está dizendo que nós somos a vida. E como nós somos, é a forma que nós viveremos a vida. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui, nesse momento, dando essa aula. Você está aí assistindo essa aula. Apesar de nós dois estarmos nessa aula, quem está aqui ao vivo ou quem está assistindo gravado, a experiência de vida sua e minha são completamente diferentes. Não só porque eu estou aqui na posição de ensinar e você está ouvindo para aprender, mas porque o emocional, as motivações de cada um formam a experiência de assistir essa aula. Faz sentido isso? Né? E aí, se a minha experiência é baseada nisso, a sua também, e é baseada no que existe dentro de nós. Então, ele vai dizer justamente isso, que se a gente olhar para nós, por exemplo, quanto de alegria eu consigo sentir? Nossa, quando eu sinto alegria, às vezes me dói, assim, me dói aqui o diafragma, ou me dói as pernas, me dói a cabeça. Tem gente que tem muita dificuldade em sentir alegria e sustentar a alegria. Tem gente que não. Então, a vida de quem sustenta mais alegria vai ser mais alegre. A vida de quem sustenta menos vai ser menos. Por outro lado, tem pessoas que sustentam muito bem o amor ou a paz, e essa pessoa vai ter uma vida com mais amor e mais paz. Com isso tudo, o que é importante? Para a gente trazer bem pé no chão, assim. A conquista dessa capacidade de viver essas emoções é um processo. Então, por exemplo, se você já aprendeu uma certa habilidade, por exemplo, no seu trabalho, você faz o seu trabalho há 10 anos, o seu grau de confiança no trabalho é muito maior do que quando você começou. Perfeito. Isso todo mundo aceita. Mas muitas vezes, no que se refere ao trabalho de autoconhecimento, às vezes a gente já quer rapidinho que o negócio, nossa, já aprendi isso, então já está vivo em mim. E não é assim. A gente aprende e vai estudar aqui no Petro que cada etapa tem a construção dentro de nós. Faz sentido, Luciane? Alguma dúvida? Algo que chamou atenção? Nossa, faz super sentido. Não, tá tranquilo, tá bem claro mesmo, essa capacidade de suportar, né, os sentimentos. Muito bacana. Muito bom. Você pode ler, então, o outro slide? A vida contém luta. Como em tudo mais, existe uma luta construtiva e também uma luta doentia e destrutiva. Várias filosofias e religiões os incitam a parar de lutar. Essa é uma verdade, mas muitas vezes é mal entendida e aplicada como se significasse ceder, resignar-se, deixar de afirmar seus direitos. Essa atitude leva à indiferença e indolência, estagnação e até masoquismo. Leva à crueldade de não se importar com a melhoria das condições que podem ser melhoradas, para você e para o mundo que os rodeia. A luta saudável jamais exaure as suas energias, jamais é uma luta vã.
embora nem sempre o sucesso venha diretamente. Na luta saudável, a pessoa nunca luta contra si mesma. Superar impurezas e imaturidade não significa lutar contra si mesmo, mas deixar que estes aspectos aflorem a consciência para entendê-los melhor e aceitá-los. Algo te toca ou te chama a atenção? O que me chama atenção é que, assim, eu hoje vejo o Petro como um trabalho de paciência, né? Quem quer uma coisa rápida, uma mágica, uma pílula mágica, realmente esse caminho aqui, ele não é assim. Ele é um caminho aonde nós vamos construindo aquilo que a gente precisa, deseja, né, com o nosso esforço. Então, eu já me vi muito nesses lugares de indiferença, desânimo, vou largar para lá, é assim mesmo, não tem jeito, vou levando aqui de qualquer jeito. E, e esse é um lugar muito ruim, porque não há esperança, não há melhoria, não há desejo, não há vontade, é só uma apatia de sobrevivência. E quando eu venho me trabalhando e me resgatando para ter autorresponsabilidade e para assumir o controle e o desejo das coisas que eu quero realizar, realmente eu sinto essa força, eu sinto essa energia. Então, é um trabalho muito bonito, mas é um trabalho que demanda paciência e dedicação. Isso que você falou, você conectou com alguma parte aqui do texto, desse texto que você leu agora? Então, a parte que mais me chama a atenção é essa luta construtiva e essa luta doentia e destrutiva. Por quê? Porque eu também já me peguei nessas situações e eu vejo que é muito comum a gente cair nisso, de querer a qualquer custo, de não querer pagar o preço, de usar a obstinação ali, de querer muito, né? Então, na minha opinião, a luta doentia destrutiva é essa, que não respeita as leis universais, que não quer pagar o preço. E essa luta construtiva já é essa parte de olhar para essa autorresponsabilidade, de assumir o que precisa ser feito. Então, o que me chama a atenção é isso, é que existe uma luta saudável e que eu preciso seguir essa corrente aí. Não dá para ficar na obstinação. Sim. Você traz duas coisas que eu achei muito interessantes. Assim. A primeira é quando você fala assim, Pastor, que é um trabalho que exige paciência, porque é um trabalho longo, que tem muitas etapas. Assim. Eu tenho um outro ponto de vista para compartilhar. Na verdade, o que eu vejo é que o Pastor, que é um trabalho que ajuda a gente a viver a cada momento. Então, esse lugar de o a cada momento não exige paciência, porque o momento já está aqui e ele já está acontecendo. E então qual é o trabalho? O trabalho ele acontece, no meu ponto de vista, não na direção de algo a ser alcançado, mas na direção de que eu neste momento consiga estar um pouco melhor em termos de mais conectado com o meu ser, menos na máscara, do que eu estava no momento anterior. Se eu a cada momento melhoro um pouquinho, o trabalho está sendo feito. Porque, na verdade, o trabalho de purificação não tem fim. Não tem um lugar onde a gente vai chegar. A gente, encarnado, dizem, eu não morri ainda, mas dizem que encarnado a gente não vai eliminar todo o eu inferior. Então, não tem fim na vida. Então, talvez ao invés de olhar para o tempo que falta, eu gosto muito de olhar para como eu estou hoje e se hoje eu estou um pouco melhor que ontem. E aí amanhã busco estar um pouco melhor que hoje nesse mesmo trabalho. Então isso, para mim, traz uma possibilidade de não ficar ansioso, de não ficar preocupado com o trabalho em si. Faz sentido? Uhum. Então é um outro ponto de vista. Em vez de olhar o lá, olhar o aqui. E aí, além do que você falou sobre a luta, que é necessário uma luta, porque mesmo para melhorar em relação a ontem, precisa de uma luta.
precisa de uma disciplina. Mas existe um tipo de luta que é muito tensa, como você falou, tem uma corrente de força. Eu preciso, eu tenho que alcançar, eu vou bater a meta, né? Muitas coisas assim, mesmo no modelo, eu falo, não, mas hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Não posso parar. Então, todo esse lugar tenso mostra que a gente está numa luta destrutiva. Já o que ele comenta aqui é que tem muitas filosofias que falam assim, não, abandona a luta. E isso é uma verdade, ele fala, mas muitas vezes assim, quer saber, então vou relaxar. Deixa a vida me levar, vou soltando. E aí você deixa de se importar com coisas que já podem ser melhoradas. Deixa de fazer um estudo de si para dizer, nossa, hoje eu tomei uma atitude que eu não gostei. Amanhã eu vou tentar tomar uma atitude diferente. Eu posso mudar isso. E aí, dia a dia, você vai mudando e essas coisas melhoram de fato. Então, esse é um alerta que ele faz. E aí ele complementa que essa luta, nossa, amanhã eu vou ser melhor que hoje, não gasta a nossa energia. Porque eu estou só buscando melhorar. Mas muitas vezes um sucesso maior não vem diretamente. E mesmo de um dia para o outro, mesmo sendo algo pequeno, não necessariamente vem imediatamente. Mas você vai continuando e você já vai se sentindo bem. Uma coisa que eu acho muito interessante do caminho do Petro é que todo dia, se você quiser, você consegue se sentir um pouco melhor. E isso é muito gostoso para mim. E aí não tem uma luta contra nós mesmos, mas sim para melhorar em relação ao que somos. Faz sentido? Sim, super. Então, você pode ler esse slide? Resistindo à verdade. O homem usa todo o seu poder para resistir e lutar contra tomar consciência do que está nele. Esta é a luta doentia. Se ele desistisse disso, poderia lutar onde é útil, significativo e produtivo. A luta saudável não contém nenhuma ansiedade, nem medo, nem dúvida. Se percebem essas emoções negativas de alguma maneira oculta, estão lutando contra si mesmos, talvez contra uma dúvida ou contra o egoísmo ou alguma atitude que esconde a falta de integridade, pois caso contrário, essas emoções negativas não estariam presentes. Algo te chama a atenção? Sim, essa parte da ansiedade, do medo, da dúvida, né? Eu percebo que não é fácil, pelo menos para mim. Não é fácil não sentir nem medo, Ah, nem ansiedade. o que o Pestor vai trazer é muito assim, não tem a necessidade de não sentir. É mais um alerta que se eu estou sentindo medo, dúvida e ansiedade, eu estou num tipo de luta que é onde eu estou fazendo uma luta não tão produtiva quanto deveria. É um sinal. Eu estou lutando contra a consciência de algo que está em mim. E aí eu estou usando medo, dúvida e ansiedade numa luta, mas para não olhar, às vezes, até qualidades que existem em mim que eu não aceito ou não reconheço. Então, ele está falando aqui de usar como que chama, um sinalizador. Se eu estou numa luta e eu estou sentindo medo, dúvida e ansiedade, tem um componente aí que eu estou escondendo de mim algo importante. Se eu parar um pouquinho, talvez eu retome o rumo, consiga trabalhar esse medo, perceber eu estou com medo de quê, estou com qual dúvida. E esse conteúdo trabalhado, às vezes, nos direciona para uma luta mais saudável, para transformar ou superar esses medos e acertar a luta na mesma direção, com mais energia, ou mudar de direção da luta. Percebe o chamado que ele faz? Assim, use, perceba. Se está na ansiedade, medo e dúvida, tem algo de luta doentia. Faz sentido? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Essa
essa situação que ele traz me vem assim, que é como se fosse lá na unidade, que ainda não é a nossa realidade, né? Porque a nossa realidade aqui é 50-50, quando a gente consegue, e a maior parte do tempo, 100-100. Então, a gente fica no 100-100, vai para o 50-50, de vez em quando, numa meditação, numa prece, a gente vai para a unidade. E isso que ele traz aqui para mim é muito da unidade. Parece que está distante. Impossível neste momento do estado de consciência. É isso que você está dizendo? Você diz que no estado de consciência atual não dá. Então, no estado de consciência atual, eu particularmente percebo que é uma coisa assim, para mim não é tão real. Eu consigo ter uma luta saudável de vez em quando, consigo estar nesse lugar de vez em quando, mas é me propondo a estar nesse 50-50. O que você quer dizer com 50-50? 50-50 é aquela coisa de eu ter consciência sobre o que está acontecendo comigo, de eu não ser pega ser tomada pelas reatividades e não saber o que está acontecendo. 50-50, eu sei o que está acontecendo, mesmo estando na reatividade. Então, você está dizendo algo que é bem o que está dizendo aqui. É tomar consciência do medo, da dúvida e da ansiedade, por exemplo. Nossa, nessa luta aqui eu tomo consciência. Até aí não tem necessidade de estar numa unidade, como chama, super meditativa. É o dia a dia mesmo. Nossa, nessa luta que eu estou, tem medo, dúvida e ansiedade. Então, isso é o que ele está trazendo de alerta, para dizer que a luta está algo distorcida. Mas percebe que é bem pé no chão? E aí o que você pode fazer? Qual que é o caminho? Sem grandes meditações. Nossa, nessa luta aqui eu tô com medo. Por quê? Por que eu não volto um pouquinho, estudo o meu medo, estudo mesmo. Nossa, estou com medo de quê? Pede ajuda para um terapeuta, para alguém para ajudar. Vamos olhar para esse medo? E aí é como se você trabalhasse aquilo, achasse uma essência positiva e depois voltasse para aquele mesmo caminho, se você quiser, só que sem esse medo. Talvez você vá achar outro medo lá na frente. Mas aí você já aprendeu que o trabalho sobre o medo não precisa ser temido. E é uma coisa muito palpável. É por isso que eu não entendi muito bem como você falou, não, mas isso aí é só lá na unidade. Não precisa ser. Me parece ser mais uma coisa de estudo, de reconhecimento e estudo. Não, mas é por causa dessa frase aqui, Heitor, que está muito ao pé da letra, sabe? Aí eu acho que foi isso. A luta saudável não contém nenhuma ansiedade, nem medo, nem dúvida. Aí eu trouxe para a minha vida, eu falei para mim assim, nenhuma ansiedade, nenhum medo e nenhuma dúvida é só quando eu estiver na unidade, agora eu não consigo. Vou dar um outro exemplo. Tem alguma área da sua vida onde, quando surge um problema, você rapidamente olha para aquilo e sabe mais ou menos a direção a tomar? Sim. Qual área? Como mãe, por exemplo. Eu sou Como mãe. Exige uma certa luta, um certo esforço ser mãe? Sim. Você percebe que nos momentos mais difíceis tem uma segurança, um lugar de ansiedade, que você... Mãe, pai, sempre tem uma certa ansiedade, mas é uma coisa que vem e passa, vamos dizer assim. Vem e passa. Mas quanto às decisões, porque também mexe com questões nossas, mas você percebe que você consegue dizer que nesse campo da sua vida não é uma grande ansiedade, nem grandes medos, nem grandes dúvidas. Você sabe o que fazer. Não é que você não tem medo em relação ao que vai acontecer com seu filho. É mais assim, o que fazer? Na minha luta eu não tenho muita ansiedade, medo e dúvida. Eu sei, eu ajo e flui. Sim. Entende? No meu papel de mãe, eu me sinto bem. Pronto. E aí, a luta é um sinal de que essa é uma luta saudável. Porque você tem uma segurança interna, vem de um lugar puro. E não é lá na unidade, é no dia a dia como mãe. Qual que é o desafio? Se tem uma... Então, você é capaz de fazer isso no dia a dia.
A questão é, como é que eu faço a mesma fluidez, a mesma segurança, talvez numa outra área da vida, onde a luta não está assim. Mas é possível no dia a dia. É questão de ir trabalhando e descobrindo. Para ser mãe, também a cada dia você provavelmente aprende alguma coisa que te dá mais segurança. Certo? Uhum. Então é uma coisa bem fluida, assim, mas presente. E pé no chão, de pagar o preço, de aprender, e aí conseguir fazer melhor, com menos ansiedade, menos medo e menos dúvida. Faz sentido? Ficou mais pé no chão e menos lá na unidade? Sim, ficou. O professor que ele é muito bem, muito pé no chão, é muito dia a dia. Vamos lá. Eu vou ler agora. Atitude sensata. Quando o homem não gosta de alguns de seus sentimentos e atitudes, ou até mesmo tem medo desses, bloqueia a consciência deles. Isso significa represar a corrente que deveria fluir livremente. Não é muito mais sensato e benéfico começar a eliminar a barreira? Esperar até a natureza agir, esperar que ela derrube tudo sem intervenção, os deixará desamparados. Os sentimentos extravasarão e vocês não entenderão o significado e a importância deles, porque o ímpeto acumulado será forte demais. Não espere isso acontecer. É muito frequente o homem esperar até surgir uma crise em sua vida para refletir sobre si mesmo. Então, aquela busca de tirar a máscara, encarar o eu menor, deixar o eu maior pulsar, achar lutas mais saudáveis ou converter a luta atual que está com tensão, olhar para aqueles medos, ansiedades, etc. Fazer isso conscientemente, com ajuda, o que ele está trazendo aqui é uma coisa bem pé no chão de novo. Vai fazendo enquanto está aparecendo, e por isso no exercício da revisão diária, todo dia você dá uma olhadinha ali, o que pegou, qual foi a emoção que estava ali, e você deixa ela fluir, você processa ela. E aí, todo dia, o medo pode fluir melhor, a ansiedade flui melhor, a alegria flui melhor, o amor. E onde represar, você para e olha. Represou um sentimento, tentou abafar, para e olha. Porque aí ele não fica preso, ele flui. E você ganha autonomia, você ganha fluidez naquele sentimento. Muitas vezes o pessoal não gosta mesmo, acha que dá para ficar segurando até uma hora que vem uma crise de saúde, uma crise na família ou alguma coisa assim. Mas bem simples, percebe? É muito simples. Represou, você está criando ali uma possível crise mais para frente. Mas também não dá para detonar a barreira. Tem gente que fala assim, então agora eu faço tudo que eu quiser. Aí você vai para uma avalanche do mesmo jeito, porque muita coisa já está represada. Então, o Pessoa vai ensinar a ir abrindo essas comportas, soltando, até uma hora que não precisa mais de barreira nenhuma. Faz sentido? É tipo um fica a dica do guia. Você pode ler, Luciene, essa aqui? A resistência mais profunda. O motivo da resistência não é apenas o fato do seu eu ideal não corresponder à realidade que encontram por trás da barreira. Também não é suficiente dizer que a barreira serve como uma pretensa defesa contra as mágoas provocadas pela vida. Um dos aspectos do motivo oculto da barreira é que a psique espera injustificadamente que a pessoa possa continuar sendo uma criança que tem o direito de apenas receber e ser cuidado. O homem não quer desistir da crença de que a felicidade, a satisfação e a segurança possam vir dos outros. Ao eliminar a barreira, ele saberá que se agarra a uma esperança injustificada e que não quer reconhecer esse fato. Ele não quer se dar ao trabalho de ser totalmente responsável pela própria vida. E aí, o que te chamou a atenção durante a sua leitura? Que temos uma parte muito imatura ainda dentro de nós. Posso falar por mim, né? Então, essa parte imatura é que cria essas barreiras e essas resistências, porque tem essa coisa de querer
receber, né? De querer de mão beijada, de querer não pagar o preço, e não quer fazer esse trabalho, né? Não quer mesmo. É uma coisa assim que eu quero já estar lá. Eu quero imaginar e já quero chegar. É mais ou menos Uhum. o que me chama a atenção. Tá. O que você está trazendo sobre já estar lá, para mim soa mais como um eu idealizado, que é assim, eu já podia estar lá, podia estar à frente do que eu sou. Aqui, ele tem... e esse eu idealizado serve para o que está aqui em cima, que é o meu eu o meu. Por que eu resisto, né? Porque o meu eu ideal não corresponde à realidade. Então isso me incomoda. Eu teria uma realidade do que eu queria, o meu eu ideal, e não tenho ela hoje. E por isso a gente cria uma barreira, né? Uma barreira para sentir tudo que a gente sente. Mas ele traz um aspecto a mais para não mergulhar nesse lugar. É porque ia ser uma delícia, uma parte nossa ia achar uma delícia se a gente não precisasse cuidar de nós mesmos. Ai, meu, se der um jeito de eu ganhar na loteria, se eu não precisar trabalhar, alguém vem aqui e paga minhas contas. É um lugar extremamente prazeroso dentro de nós. Nem que seja uma ilusão, mas a gente pensar nisso, você não imagina, se alguém viesse assim, pronto, sua vida pode deixar que eu cuido. Uma parte sua não diz assim, pô, tá aqui, na hora. Não tem uma parte que adoraria isso num primeiro momento? Com certeza. Então, essa parte, ela impede um crescimento. E ela é forte para fazer isso. Não, fica criança mesmo, uma hora vai dar certo. Se não chegou, não deu certo ainda, não chegou no fim. Enquanto isso, às vezes, inclusive, tem gente que põe a conta bancária na mão da criança, inclusive. Então, a criança fica só recebendo e ainda gastando por conta do adulto lá que está tentando se virar com tudo. Então, essa criança que não quer tomar posse da vida, ela tem um efeito. E aí isso cria barreira, porque assumir as nossas imperfeições, nosso orgulho, nosso medo é coisa de adulto. É coisa que vai lá e não só assume, porque a criança vai falar, estava com medo, tudo bem, mas o adulto tem que processar esse medo, mergulhar nele, saber por que ele está ali, se ele faz sentido, se ele não faz sentido, se ele quer continuar sentindo medo daquilo na vida. Tem um trabalho para fazer para superar aquilo. Então, isso é tomar posse da nossa vida. E a gente tem uma parte que não quer. Então, qual que é o caminho que ele dá? Ele fala, se a gente elimina a barreira, a gente vai ver que estava se agarrando numa esperança injustificada, que é a esperança de não crescer. E isso é injustificado. E ele deixa bem claro. Então, é como se a gente fosse olhar um pouquinho mais fundo. Não é só uma preguiça de olhar para isso. Tem um lugar mesmo que prefere não fazer, que é um lado imaturo nosso que não quer crescer. Ficou mais claro? Sim, muito. Então, eu trouxe para finalizar, não finalizar a aula, mas finalizar o trecho da palestra como um todo, é a dica que que ele dá. Reconheçam os sinais da resistência, meus amigos. Observem assim, que é aquela bandeirinha, eu estou numa luta onde eu estou ansiosa, estou com medo e etc. É sinal de resistência. Observem a si mesmos. Vejam como são sempre tentados a tirar do campo de visão um sentimento desagradável, na esperança de que assim ele irá embora. Observe como procuram encontrar explicações fáceis que, na realidade, não satisfazem nem a vocês mesmos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Alguma dúvida, algum comentário? Não, tá tranquilo, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só passar uns slides para fechamento, mas depois eu vou fazer uma pequena meditação de fechamento, só para a gente pegar cada um o principal aprendizado, tá? Então, eu achei que dessa forma a aula fica completa e cada um pode anotar para si o que aprendeu. Então, só lembrando, quem quiser pode fazer grupo de estudos, depois pode acessar o site, meu site que está aí, vhterapias.com.br, e ver horários de grupo de estudos. E quem quiser também se aprofundar no tema dos relacionamentos,
eu tenho também um trabalho que eu fiz resumindo, criando união e criando explicações como essa, exercícios e meditações para uma jornada em relação aos relacionamentos íntimo-amorosos. É muito legal, todo mundo que fez, pode ser aula avulsa, tem o curso completo e tem um código de desconto para quem quiser e tiver visto a live. E aí sim, eu vou convidar quem está aqui, Luciene, e quem estiver vendo gravado, para fechar agora um pouco os olhos novamente. Se conectar novamente com a energia do Peço, que é aquele canal de luz dourada. Vai pedindo que o seu Deus interno, o seu eu maior, se conecte com esse canal mais um pouco, se abra um pouco mais para ele. E vai lembrando do começo da aula, quando a gente estava na mesma conexão, na mesma pausa. E vai se dando conta de tudo que você ouviu, de todas as trocas que houveram aqui. E pergunte a si mesmo, a si mesma, qual foi o meu maior e principal aprendizado nesta aula? Quando você tiver esse aprendizado, deixa vir lá do fundo. Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos e anotar. Enquanto vocês anotam, eu vou sortear aqui a nossa palestra da semana que vem. Eu vou ler o trecho da carta. A riqueza necessária para se ter, para serem e para se viver num sistema aberto de energia, onde as pessoas, o amor e a riqueza do universo cheguem até vocês livremente, só pode ser criada por vocês, quando conseguirem dar de forma tão completa como desejam receber. Palestra 213, que vai ser da semana que vem, a menos que eu já tenha dado, daí eu escolho outra. Luciene, quer compartilhar seu principal aprendizado? O principal aprendizado que me veio foi a questão da revisão diária, a questão de não deixar acumular, de ficar atento com as coisas que estão acontecendo, para assumir essa responsabilidade pelo que está sentindo e trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas. Maravilha! Para quem está vendo gravado, se quiser deixar comentários no YouTube com o principal aprendizado de cada um, vai ser uma honra recebê-los. Então, muito obrigado. Eu vou finalizar aqui a gravação. Quem quiser pode entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento. E segunda-feira que vem, 18 horas, estamos aqui novamente. Gratidão, Heitor.